Olá! Hoje a nossa aula será sobre petróleo. Ela foi preparada com a ajuda dos meus colegas Renan Duarte e Fernanda Oliveira. Meu nome é Ana Carolina, nós somos do programa de residência pedagógica e nossa preceptora é a professora Daniela Trovão. O petróleo é composto principalmente por uma mistura de hidrocarbonetos. Mas vamos então relembrar alguns conceitos sobre esses hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono, que faz 4 ligações, e hidrogênio, que faz uma ligação. Sobre o carbono fazer essas 4 ligações, isso permite com que ele faça cadeias muito longas ou cadeias bem curtas, chegando até fazer ligações somente com hidrogênios. Mas isso veremos mais a seguir. Aqui podemos observar como os hidrocarbonetos são divididos. Eles podem ser alifáticos ou aromáticos. Os aromáticos, ele possuem o anel benzeno, que nós veremos mais à frente. Focaremos agora nos alifáticos. Eles podem ser de cadeia fechada ou cadeia aberta. A cadeia aberta tem os alcanos, alcenos e os alcinos. Cadeia fechada, você coloca o ciclo na frente deles, porque a cadeia fechada é justamente o fato deles formarem um ciclo. Vamos agora ver só uma lista do que veremos nos próximos slides. Primeiro veremos o estado físico, depois densidade e solubilidade, a classificação dos carbonos, a nomenclatura e sobre cadeia ramificada. O estado físico dos hidrocarbonetos vai depender do ponto de fusão e do ponto de ebulição. E o ponto de fusão e de ebulição dos hidrocarbonetos depende da quantidade de carbono. Portanto, o estado físico dos hidrocarbonetos é dependente da quantidade de carbonos da cadeia. Quando um hidrocarboneto tem uma quantidade maior ou igual a 18 carbonos, ele vai estar no estado sólido. Quando ele está com 5 a 17 carbonos na cadeia, ele vai estar no estado líquido. E quando ele tem entre 1 e 4 carbonos, ele vai estar no estado gasoso. Isso tudo na temperatura ambiente. Vamos agora para a característica de densidade. Como podemos ver nessa imagem, o hidrocarboneto está bem em cima da água. Por quê? Porque ele é menos denso do que a água. Por isso, tem essa aparência aqui, de ficar em cima da água. Isso vai fazer muita diferença nos impactos ambientais. Já quanto à solubilidade, que também altera aqui, o hidrocarboneto com água, como pode ser visto, não se mistura, pois os hidrocarbonetos são apolares e a água é polar. E polar com polar se mistura e apolar com apolar se mistura, mas diferentes não se misturam. Então, hidrocarboneto não é solúvel em solventes polares. E um principal exemplo de solvente polar
é a água. Já que os hidrocarbonetos são formados por carbono e hidrogênio, vamos relembrar a classificação dos carbonos. Quando o carbono está ligado a somente um carbono e as outras ligações são outros elementos diferentes de carbono, então é chamado de carbono primário, que é o exemplo dessas bolinhas laranjas. Quando ele está ligado a dois carbonos, ele é chamado de carbono secundário, que são os exemplos desses quadrados rosas. Quando ele está ligado a três carbonos, então ele é um carbono terciário, que são os triângulos verdes. Agora, quando todas as ligações que ele faz são com carbono e ele consegue fazer todas essas ligações simples, ou seja, ele está ligado com 4 carbonos, então ele é um carbono quaternário. Se pensarmos um pouquinho, fica bem simples. Primário, 1 carbono. Secundário, 2 carbonos. Terciário, 3 carbonos. E quaternário, 4 carbonos. Agora vamos à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Ela é formada por prefixo, infixo, sufixo. O prefixo ele é determinado pelo número de átomos de carbono. Se tem um carbono, é met. Se 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. E aí por diante. Somente os 4 primeiros são mais diferentes. Os outros seguem as normas normais de classificação. Se precisar, pode até lembrar do futebol, né? Da Copa do Mundo de Futebol. Quando tem 5 títulos, é pentacampeão. Então, porque 5 é pente. Se for 6 títulos, é hexa. Por causa do hexa, é referente ao 6. E por aí por diante. Já um infixo, ele é determinado pelo tipo de ligação. Quando tem somente ligações simples, ele chama an. Uma ligação dupla, coloca em. Se for uma ligação tripla, in. Quando tem duas ligações, seja dupla ou tripla, coloca o di na frente. Se foram 3, coloca tri. E se for uma dupla e uma tripla, coloca em, in, ou seja, os dois. Já o final, que é o sufixo, é determinado pela função da cadeia de carbono, que no caso, aqui estamos relembrando, é a função hidrocarboneto, ou seja, vai terminar com O. Por exemplo, se tiver o número de carbono 1 consequentemente, apenas ligações simples, vai ser o metano. Outra coisa é que quando tem somente essas ligações simples, que são os alcanos, o que vai acontecer? O hidrocarboneto é chamado de saturado. Porque se está com todas as ligações simples, então ele está fazendo um número máximo de ligações com outros átomos. Então, ele está saturado de átomos.
Agora, se tiver alguma ligação dupla ou ligação tripla, é chamado de insaturado, porque ele ainda é capaz de romper uma dessas ligações e fazer uma nova ligação com outro átomo. Outro detalhe muito importante é quando a cadeia é ramificada, pois isso vai inclusive modificar a sua nomenclatura. Nem sempre os carbonos vão fazer ligações somente com dois, como vimos lá, e podem existir carbonos terciários ou até mesmo quaternários. Isso vai produzir alguns ramos, ou seja, ramificações, como ramos de um galho. A parte maior, que possui o maior número de carbonos, é chamado de cadeia principal. E ela vai seguir a nomenclatura vista anteriormente, onde você vai contar o número de carbonos presentes e dar o nome. Agora, você vai adicionar o nome da ramificação, que também segue pelo número de carbonos, mas vai ter terminação -il. Por exemplo, quando tem um carbono, é metil. Quando tem dois, etil. Nesse exemplo aqui da imagem, nós temos uma ramificação com somente um carbono, então vai ser um metil. Mas temos dois, e como é que a gente poderia identificar em qual lugar está essa ramificação dentro da cadeia principal? Para isso, a gente usa números. Esse número vai depender da localização. Aqui, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, ele estará no segundo carbono da cadeia principal. E se a gente contar começando daqui, 1, 2, 3. Aqui seria começando da terceiro carbono da cadeia principal. Como esse aqui possui um número menor, então vamos começar a contar a cadeia por aqui. Então, a gente coloca aqui como sendo um metil no carbono 2 e um metil no carbono 5. Então, para a nomenclatura ficará 2,5 dimetil, porque são 2. Então, segue aquele mesmo esquema que eu falei no slide anterior, onde quando tem 2 usa di. Então, vai ficar 2,5 dimetil heptano, pois aqui não apresenta nem ligações duplas, nem ligações triplas. Agora vamos então voltar para o petróleo. Como já vimos anteriormente sobre os hidrocarbonetos, que são os principais componentes do petróleo, agora vamos ver os principais produtos. E os principais produtos que a gente sempre lembra quando pensa em petróleo são os combustíveis, como a gasolina, o combustível de avião, o óleo diesel, o produto asfáltico e os gases. Por exemplo, GLP e GNV, que eles possuem uma diferença muito simples. O GLP é o nosso gás de cozinha, que ele possui os gases propano e butano, principalmente o gás butano. Já o GNV,
ele é o chamado gás natural e possui mais os gases metano e etano, principalmente o gás metano. Mas para entender um pouco mais sobre esses combustíveis, principalmente a gasolina, que a gente acaba sendo tão usada, vamos assistir agora a um vídeo elaborado pela Petrobras. Agora, vamos assistir o vídeo da Petrobras. A gasolina que chega ao nosso dia a dia é o resultado de um trabalho que pode começar a mais de 5.000 metros de profundidade no oceano. Você já imaginou o quão longa é a jornada desse importante combustível? A gasolina é produzida a partir do petróleo, um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares. Muitos estudos e investimentos estão envolvidos na perfuração, descoberta e desenvolvimento de campos de petróleo. Com os campos já em produção, o petróleo é extraído e separado nas plataformas. Em seguida, é transportado para os terminais no litoral brasileiro. De lá, o petróleo segue para uma refinaria, onde passa por 3 etapas básicas de refino: separação, conversão e tratamento. Na separação, o petróleo é aquecido em altas temperaturas até evaporar. Esse vapor volta ao estado líquido conforme resfria em diferentes níveis dentro da torre de destilação. Em cada nível, há um recipiente que coleta um determinado subproduto do petróleo, sendo um deles a gasolina. As partes mais pesadas do petróleo seguem para a conversão, quando são convertidas em moléculas menores e dão origem a subprodutos, incluindo a gasolina. Isso aumenta o aproveitamento do petróleo. E, na etapa final, dentre as ações realizadas, é feita a retirada de grande parte do enxofre do combustível produzido. Dessa forma, é garantida a produção da gasolina com ultra baixo teor de enxofre. Essa gasolina, conhecida como tipo A, sai das refinarias sem nenhum aditivo para diversas distribuidoras em todo o Brasil. Em todas as distribuidoras, a gasolina recebe a adição de etanol anidro. Além de ser obrigatória por lei, essa adição aumenta a octanagem do combustível e ajuda a baixar a emissão de poluentes. Como resultado, surge a gasolina comum que conhecemos dos postos de abastecimento. As distribuidoras também produzem a gasolina aditivada, a partir da adição de detergentes e dispersantes à gasolina comum. São esses aditivos que conservam o sistema de combustão, mantendo limpos os bicos injetores e as válvulas do motor. Ambas as gasolinas, comum e aditivada, saem das distribuidoras para enfim chegarem aos postos de abastecimento. A gasolina
Os combustíveis, como a gasolina, não são os únicos produtos do petróleo. Existem também produtos petroquímicos extremamente importantes para o nosso dia a dia. Temos esses aqui que são matérias-primas muito importantes, como veremos a seguir. Vamos falar do eteno, propeno, butadieno e os compostos aromáticos. O eteno, o seu principal derivado é o polietileno. O que é esse polietileno? Em que ele é usado? O polietileno é um polímero que é usado na fabricação de sacos plásticos para embalagem de produtos alimentícios, de higiene e limpeza, e utensílios domésticos, caixa d'água, brinquedos e até playgrounds infantis. Agora, além disso, o eteno também tem outras aplicações, como o PVC, usado na construção civil, em calçados e até em bolsas de sangue. Como podemos ver, a gente convive com produtos de petróleo mesmo sem perceber, quando fazemos compras no supermercado. Outro grande exemplo é o propeno, que é matéria-prima para o polipropileno, usado, por exemplo, em embalagens alimentícias e de produtos de higiene e limpeza. Também ele é usado para peças para automóveis, para tapetes, tecidos e até os móveis. Ele apresenta, além dessa, diversas outras aplicações, como, por exemplo, produção de derivados acrílicos para tintas, adesivos, fibras e polímero superabsorvente, aquele que está presente nas fraldas descartáveis. O outro exemplo é o butadieno. Ele é principalmente usado para a produção de borracha sintética, sendo usado em pneus e solados para calçados. E por último, vamos para os aromáticos, que são matérias-primas para produtos como PET, que a gente tanto usa em garrafas. E também o PET pode ser usado para fibras sintéticas. Além disso, tem o poliestireno, que é presente naqueles copos descartáveis. Se vocês observarem, tem escrito PS, que é o nome do polímero, poliestireno, que ele também é usado em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, embalagens de iogurtes, copos, pratos e talheres, além do material escolar. E como vocês podem ver, no isopor. Então, esses produtos petroquímicos, eles são bastante usados para muitos polímeros que a gente tanto usa no dia a dia e em tantos plásticos que a gente usa diariamente. Vamos agora assistir esse vídeo e entender um pouco melhor como é feita essa separação desses hidrocarbonetos para que eles sejam então usados para cada coisa. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica.
Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Então, só gostaria de reforçar aqui que esse resíduo ele ainda pode ser passado por um processo chamado craqueamento, que foi comentado no vídeo anterior, em que essas moléculas muito grandes são novamente quebradas para tentar obter as outras moléculas pequenas para ser usado, como gasolina, óleo diesel e gás. Já o que realmente continua muito grande e sólido como resíduo, ele também é muito usado como asfalto, por isso, como matéria-prima para o asfalto. Por isso essa imagem aqui. Agora, já que vimos a tão importante utilização do petróleo, vamos ver as desvantagens do petróleo. Além dele ser um produto que acaba sendo muito difícil de obter, como vimos lá naquele vídeo anterior, e que não é renovável, ou seja, o meio ambiente não produz ele na mesma velocidade que a gente acaba consumindo, qualquer tipo de acidente ele pode ser muito prejudicial para o meio ambiente. E é isso que a gente vai se aprofundar. O petróleo é
pouco mais agora nos impactos ambientais da poluição por derramamento de petróleo. O que pode acontecer por uma série de eventos, tais como acidentes com navios petroleiros, acidentes nas plataformas de petróleo e até lançamento de água utilizada para lavagem de tanques, onde o petróleo é armazenado. Ao ser derramado no meio ambiente, o petróleo desencadeia uma série de prejuízos, causando alterações químicas e físicas no ambiente, além, é claro, de prejudicar a vida existente naquele local. Como podemos ver aí na imagem, ao cair no ambiente marinho, o petróleo impede a passagem de luz, pois fica essa mancha negra na superfície da água, impedindo assim imediatamente o fitoplâncton, que é uma alga microscópica marinha, de fazer sua fotossíntese. E com isso, ele acaba sendo reduzido, prejudicando o zooplâncton, que são animais super pequenininhos, marinhos, que se alimentam desse fitoplâncton e que prejudica os animais que se alimentam desse zooplâncton, de uma forma que o petróleo na água ele acaba afetando de maneira negativa toda a cadeia alimentar marinha. Mas não somente nisso o petróleo na água afeta os animais aquáticos, pois os animais aquáticos, tais como peixes e tartarugas, também podem morrer por consequência do derramamento de petróleo por intoxicação, ou até mesmo por asfixia, ou até mesmo ficarem presos, como por exemplo essa pequena tartaruguinha. As intoxicações, elas acabam sendo responsáveis por comprometer o sistema nervoso e o sistema excretor desses animais, o que acaba sendo uma morte muito horrível.
agora ver esse pequeno resuminho dos acidentes com petróleo, os impactos. Uma imagem que foi feita pelo Biologia Total do professor Jubilu, que resume tudo aquilo que eu falei até agora sobre os impactos ambientais. Como eu comecei, vem a água, onde as correntes marítimas e de ar espalham o petróleo na água. Ele acaba ficando na superfície e acaba prejudicando a entrada de luz para as plantas. Ou seja, as manchas de óleo bloqueiam a passagem de luz e impedem a fotossíntese. Além disso, ele impede as trocas de gases entre a água e o ar, o que podem até matar o peixe por asfixia dentro da água. Seja por a água estar com menos oxigênio do que antes, ou pelas guelras dos peixes terem sido cobertas de petróleo. As aves ficam com óleo impregnado nas penas, impedindo o voo e a regulação corporal. Os mamíferos, alteração no equilíbrio térmico. E os humanos também podem ter intoxicações muito graves. Mas agora que a gente sabe muito bem sobre petróleo, que é formado por hidrocarbonetos, bons estudos!